Graça e paz, amado e amada de Deus, esse é o encontro com a palavra de Deus em família. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse tempo, por mais esse momento de devocional, Senhor. Paizinho, que o Teu Santo Espírito esteja conosco e nos revele a Tua palavra. Me ajude, Pai, a compreendê-la e a transmiti-la com zelo e com o temor que eu tenho perante o Senhor. E, Pai, prepara também o coração daqueles que ouvem, dá, Senhor, entendimento. Abre, Pai, os olhos, os ouvidos espirituais e ajude, Paizinho, para que cada um compreenda no seu coração aquilo que o Senhor quer hoje revelar a cada um de nós. Abençoa cada família aqui representada, Pai, e nos guia nos Teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Amados, por favor, abra a Bíblia de vocês no livro de Isaías, no Antigo Testamento. Nós vamos ler no capítulo 29, a partir do versículo 13. Lembrando que eu coloco sempre aqui abaixo, no descritivo do vídeo, os textos bíblicos que nós mencionamos aqui nos devocionais, que acontece toda segunda-feira. Amados, aqui nesse contexto de Isaías 29, a partir do versículo 9, nós vemos aqui Deus falando através do profeta sobre uma cegueira espiritual e sobre a hipocrisia de um povo. Então, amados, a partir do versículo 13, diz assim: O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída, e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Ai dos que fazem as suas próprias obras às escuras e dizem, quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? Como vocês invertem as coisas? Será que o oleiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice, ele não me fez? Pode a coisa feita dizer do seu oleiro, ele não sabe nada? Amados, Deus está falando aqui a um profeta que viveu 700 anos de Jesus, antes de Jesus Cristo, antes do próprio Deus vir ao mundo, antes da palavra de Deus, por meio da qual todas as coisas foram criadas. Ele estava ali falando ao profeta, pedindo para que isso fosse registrado. E aí então Deus está falando sobre esta obra maravilhosa, este prodígio, que é a vinda de Jesus. E ele está dizendo, né, que tudo isso está acontecendo porque o povo estava cego, bêbado, mas não de bebida, eles estavam assim por conta da hipocrisia, né, do afastamento deles de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus, honrando então a Deus somente com os lábios, né, com a boca, e seguindo preceitos de seres humanos, né, de homens. Então, por causa disso, Deus faria, né, enviaria então o seu Filho, de maneira que a sabedoria dos sábios deste mundo, né, Deus está falando aqui de uma forma irônica, né, o ser humano que se acha sábio, Deus então destruiria essa sabedoria, né? E aqueles que acham que entendem alguma coisa, né? Esse entendimento desapareceria. E aí então vem Jesus Cristo, realiza a sua obra redentora, faz com que essa boa notícia, né? O Evangelho, ou Evangelhos, que significa boas novas, né? Boa notícia de Deus para o mundo. O mundo estava morto em seus pecados, Deus enviou o seu Filho, essa é a boa notícia, para que chamasse o pecador ao arrependimento. E quem é o pecador?
Todos nós, amados. Não existe um único justo diante de Deus. Não existe aquele que cometeu 10 pecados ou cometeu um pecado, pecado maior ou pecado menor. Não. A palavra de Deus diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado fez separação entre Deus e o homem. E a boa notícia de Deus é que Ele enviou a Cristo. Ele enviou o seu Filho para que, ao vermos, o Filho de Deus, enxergarmos os sinais, os prodígios que Ele fez, que nenhum ser humano seria capaz de fazer. Devolver a vista a um cego de nascença, fazer um paraplégico voltar a andar, ressuscitar mortos. E Ele mesmo ressuscitou depois de 3 dias, só que no caso dele, ressuscitou eternamente. Ele ressuscitou Lázaro, mas Lázaro voltou a morrer. Jesus Cristo fez aquilo apenas para mostrar a glória de Deus que estava nele. Tudo isso para que nós, então, tivéssemos a certeza de que realmente foi Deus que esteve entre nós. O Verbo se fez carne e esteve entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E aí, então, depois que ele foi assunto aos céus e os seus apóstolos começaram, então, a pregar o Evangelho por toda a Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria, e indo aos confins da terra, daquele mundo antigo, e continua hoje, através da sua igreja, Deus levantou também um grande perseguidor para ser seu aliado. Paulo, Saulo, de uma cidade de Tarso, o maior perseguidor dos cristãos naquele tempo. E aí, então Jesus aparece para ele, se manifesta, e ele, como um homem zeloso, que temia de verdade a Deus, mas errava por não conhecer as Escrituras, porque até aquele momento seus olhos não haviam sido abertos. Ele estava tão cego quanto estes que Deus revelou aqui ao profeta Isaías. E Paulo então começa a pregar a Jesus Cristo, confundindo até os judeus, porque o maior perseguidor agora se tornou discípulo, se tornou apóstolo. E aí então eu gostaria de ir com vocês, irmãos, lá na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Jesus Cristo, a igreja de Deus, que estava lá em Corinto. Então, primeira carta aos Coríntios, nós vamos ler no capítulo 1, a partir do versículo 18. O apóstolo Paulo aqui, ele estava falando a respeito da obra redentora de Jesus Cristo, que é a mensagem da cruz, A cruz, ela representa aquilo que Deus fez por nós. Por quê? Porque Ele levou naquela cruz os pecados de todo mundo. Obviamente, todos aqueles que passaram a crer em Jesus Cristo, a torná-lo seu único Senhor, Salvador, e aí então recebendo a redenção, recebendo a remissão de pecados, o perdão de Deus, recebendo o poder de se tornar filho de Deus, cidadão do reino dos céus, co-herdeiros de Jesus Cristo, ministro da reconciliação, reino e sacerdote aqui na terra, discípulos de Jesus Cristo que levam a palavra de Deus para que outros tenham a oportunidade também de se tornarem discípulos de Jesus Cristo e pela fé também terem seus pecados perdoados e então a possibilidade da salvação. E nós só fazemos isso, amados. O único motivo de eu estar aqui toda segunda-feira compartilhando com vocês essa palavra é porque eu quero que a mesma graça que me alcançou alcance também a tua vida. E através da tua vida transformada, Deus possa também fazer a mesma obra para aqueles que estão próximos a você. Esse é o nosso maior desejo. De modo que, na medida em que nós vamos sendo edificados pela palavra de Deus, aumenta o desejo de levar o Evangelho, porque nós sabemos os riscos
daqueles que se perdem, daqueles que infelizmente acabam morrendo e não aceitando o Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador e morrendo, portanto, nos seus pecados. Amados, a gente não pode julgar quem morreu salvo ou não, porque o único que sabe isso é Deus e a própria pessoa. A única coisa que nós sabemos é que Deus é misericordioso e Ele é capaz de perdoar até no último suspiro, se de verdade o arrependimento foi sincero, foi verdadeiro. E só Deus pode julgar isso. Deus sonda coração e mente. Deus sabe quem é o seu. Por isso, nós descansamos na fé e na esperança de que aqueles que partiram fizeram a melhor escolha em tempo. E qual é o tempo? Hoje. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, através da palavra dele, que será aqui compartilhada e já está sendo, hoje é o dia. Não endureça o teu coração, como aconteceu com muitos já ao longo da história, e recusaram a salvação. Então se perderam, estão condenados eternamente. Mas não é esse o nosso desejo. Mas então, lá a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeiro capítulo, a partir do verso 18, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. O apóstolo Paulo está fazendo menção aqui, amados, do texto que nós lemos de Isaías 29. Então veja que mesmo no Novo Testamento, os apóstolos que pregavam a palavra de Deus e o próprio Senhor Jesus usava muito os textos do Antigo Testamento. Por quê? Porque a obra de Deus é única. Uma não veio eliminar a outra, não houve mudança dos mandamentos de Deus, houve uma compreensão mais profunda deles. Como Jesus disse, eu não vim mudar a lei, eu vim para cumpri-la, porque a lei é santa, a lei é boa, o apóstolo Paulo disse. A questão é que nós agora não vivemos mais firmados na nossa confiança em nós mesmos, de seguir a lei, porque a lei ela veio para revelar o nosso pecado. A lei veio para mostrar que nós somos incapazes de cumpri-la e precisávamos então de um Salvador. Precisávamos de alguém que pudesse pagar por esses pecados que nós cometemos. Acontece que agora, vendo o que Deus fez por nós, entregando o seu Filho amado para sofrer a condenação no nosso lugar, este amor de Deus nos constrange a nos esforçarmos, a obedecer a Deus, a obedecer a sua palavra por gratidão, por respeito, por amor ao Pai. Nós não queremos decepcionar o nosso Pai, entristecer seu coração. E nós queremos então agora viver segundo a vontade dele, não mais segundo os padrões do mundo, mas segundo a vontade de Deus, a lei de Deus, aos ensinamentos de Deus, porque a palavra dele é boa, é agradável e é perfeita, conforme está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Continuando agora, amados, versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Loucura para quem? Loucura para os sábios deste mundo. Há muito ser humano arrogante que não reconhece a Deus, que não respeita o Senhor, que não quer nem saber da sua palavra, ou que deliberadamente prefere desobedecer seguindo mandamentos de homens, honrando a Deus apenas com os lábios, mas tendo o coração distante do Senhor,
como nós vimos lá em Isaías capítulo 29. Continuando aqui. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Era isso que acontecia no tempo de Jesus e dos apóstolos. Os judeus queriam ver sinais para acreditar em Cristo. E os gregos achavam uma loucura um Deus que se dispusesse a morrer numa cruz romana, lugar de maldição. Para esses, isso é loucura. Mas para nós que cremos em Deus e entendemos este amor dele revelado na cruz, isso é poder de Deus, porque isso é fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Continuando. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, verso 23, né? Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Por quê? Porque Cristo é o Verbo, é o Logos de Deus, é a palavra de Deus que se fez humano, se fez carne e habitou conosco. É a sabedoria de Deus. Então Jesus, que é o próprio Deus, esteve entre nós e mostrou sua sabedoria e o seu poder. Verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Amados, percebe a força da pregação dessas palavras do apóstolo Paulo? Como elas falam ao meu coração, e eu espero que ela também fale ao teu coração. Qual é a sabedoria que você está buscando? Eu tenho muitos livros aqui, né? Já li sobre filosofia. O mundo está cheio de ciência e buscam o tempo todo estar cada vez mais avançado no conhecimento, mas esquece quem foi o criador de tudo isso. Esquece quem foi o autor dessa criação toda. O artista que fez cada detalhe da natureza, da planta, do aroma, das flores, das frutas. Deus criou tudo, o ser humano. O Pai, o Filho e o Espírito Santo que estava lá em Gênesis criando todas estas coisas. E o mundo, quando eu falo mundo, amados, naturalmente eu estou tirando disto aqueles que creem em Deus. Por quê? Porque os que têm fé em Jesus Cristo não pertencem mais ao mundo. Mas pela fé já estão assentados nas regiões celestiais. O nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que é semelhante a um registro em cartório. Quando alguém nasce, não vai, o pai, a mãe não vai lá e registra o filho, e ele então passa a existir. Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor, nós passamos a existir como filhos no reino de Deus. E então, quando eu falo mundo, eu estou me referindo aos de fora, aos que ainda não fazem parte, mas que é o nosso alvo. Em amor, é o nosso alvo porque nós queremos trazê-los de volta para o Pai, não para nós. Fazer deles discípulos de Deus e não nosso. Esse é o nosso maior desejo. Por isso os do mundo acham que tem sabedoria, que tem entendimento, que tem inteligência. E o que Deus está dizendo aqui através, o Espírito Santo aqui inspirando o apóstolo Paulo a dizer, é que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E na visão do mundo, qual é a loucura de Deus? Enviar o seu filho para morrer numa cruz romana para salvar um mundo que o desobedecia.
que era rebelde à sua palavra, que vive da maneira que quer, seguindo cada um o seu próprio caminho. Não em santidade, mas no pecado. E por conta disso, se perdendo pelo caminho largo, indo para a perdição. Então, amados, o que nós precisamos fazer? Vamos pensar, então, já que estamos falando em sabedoria, me veio à mente o homem mais sábio, homem, quando eu falo homem, eu estou me referindo a ser humano, né? Jesus Cristo era ser humano, 100%. Por quê? Porque se fez ser humano, ele decidiu estar entre nós, mas ele também era 100% Deus. Mas se nós pensarmos apenas num ser humano, o mais sábio, registrado na palavra de Deus, e que a Bíblia diz que foi o homem mais inteligente, mais sábio que existiu, e que não haveria outro tão sábio quanto ele, portanto, da história de toda a humanidade, é Salomão, filho do rei Davi. E o rei Salomão escreveu o livro Provérbios, que é um dos chamados livro de sabedoria da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Então vamos lá em Provérbios, no capítulo 1, vamos entender então por que o rei Salomão, o homem mais sábio, e essa sabedoria veio de Deus, e até vale lembrar por que Deus deu essa sabedoria a ele, né? Porque antes dele assumir o reino de Israel, com a morte do pai, do rei Davi, ele orou ao Senhor e pediu ao Senhor que lhe desse sabedoria para conduzir o povo de Deus. E Deus então responde para ele assim: olha, já que você não me pediu riquezas, poder, a morte dos seus inimigos, vida longa, porque você não me pediu nada disso, que são coisas egoístas, egocêntricas, né? Aí essa palavra é minha, né? Mas já que você não me pediu nada disso, eu não apenas te darei sabedoria para guiar o meu povo, mas também te darei riqueza. E não haverá outro rei, antes ou depois de você, tão rico. E guardarei você. Então a gente vai ver que Salomão teve um reinado próspero e em paz. Mas, amados, voltando lá então, Provérbios, capítulo 1, vamos ler aqui como é que o rei Salomão inicia. Ele diz assim no verso 1: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino. Então veja que já é o propósito. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. Que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Amados, veja o propósito então do rei Salomão ter escrito este livro de Provérbios. Por isso, amados, não apenas esse livro, que também é um livro inspirado, né? Toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil ao ensino, à admoestação, à advertência, né? Então, conforme o apóstolo Paulo diz, né? Conforme Pedro também diz que nenhuma profecia, nenhuma palavra saiu da vontade humana, mas o Espírito Santo falou através de homens santos, né? Homens separados por Deus para este serviço. Porque é Deus que levanta as pessoas dando dons, talentos e recursos para fazer a sua obra. Infelizmente, amados, eu vejo nas redes sociais as pessoas criticando
pastores, evangelistas, missionários, por conta de falsos mestres, falsos pastores, falsos missionários, enfim, porque dizem que são e fazem aquilo para enganar as pessoas, para levarem vantagem sobre elas, para roubarem muitas vezes, né? Enganando a muitos, enfim. Mas em todo lugar onde há ser humano existem os bons e os maus, os honestos e os desonestos. Jesus Cristo dizia, né, que no meio de nós, no meio dos cristãos, se levantariam lobos em pele de cordeiro. Então, muitos se colocam como ovelhas, mas na verdade são lobos e vêm apenas para roubar, matar e destruir, né? Mas voltando para cá, então a gente vê aqui que a palavra, né, o livro de Provérbios, o livro de sabedoria, é para nos ajudar a entender a palavra de Deus. E a gente vê aqui, né, que é justamente para entender provérbios e parábolas. Então, para entender as parábolas de Jesus, é importante que a gente tenha o mínimo de sabedoria. Mas o que mais me chama a atenção depois desta lista de motivos pelos quais o rei Salomão escreveu Provérbios, é o versículo 7 que diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. O que ele está dizendo aqui, amados? Temor do Senhor é amar, respeitar e obedecer. O princípio do saber, o princípio, a base, o fundamento para a gente construir a sabedoria do alto, que é muito superior à sabedoria das coisas que Deus criou, das criaturas de Deus, e é poder de Deus para a nossa salvação, é o princípio, né? Temer ao Senhor é o princípio dessa sabedoria. Então, quando eu temo a Deus, quando eu amo, respeito e obedeço, eu me entrego a estudar a sua palavra. E eu procuro, então, colocá-la em prática como um homem prudente. Aquele que Jesus se refere no seu Sermão do Monte. O homem prudente, né? Aqueles que ouvem a minha palavra e as pratica, é comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, sobre um sólido fundamento, que é Cristo Jesus, que é a palavra de Deus. E então vieram os ventos, a chuva, e bateu com força sobre aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava sobre a rocha. Amados, Jesus está falando aqui através de parábola. Quando nós estamos firmados na rocha, na palavra de Deus, na sabedoria do alto, na sabedoria do Senhor, nós temos poder de Deus para enfrentar as aflições, as dificuldades deste mundo. Porque Deus não garantiu que nós não teríamos. Ao contrário, Jesus falou: neste mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, você pode vencer comigo. É isso que Jesus estava querendo dizer ali. Então nós precisamos desse sólido fundamento, amados. Por quê? Porque Jesus diz também, naquele mesmo texto, que aqueles que ouvem a palavra, mas não as pratica, é considerado um homem imprudente, sem sabedoria, que construiu a sua casa sobre areia. E aí então vieram as dificuldades, né, as aflições do mundo, e aquela casa desabou e foi tremenda a sua ruína. Amados, veja, nós temos duas escolhas. Ou nós caminhamos na sabedoria do mundo, que é loucura para Deus, e vivemos como homens imprudentes, ou nós buscamos a sabedoria de Deus, que é poder dele para a nossa salvação, para que nós tenhamos de fato uma vida abundante que o Senhor Jesus, o próprio Deus, nos prometeu. Amém? Reflita sobre esta palavra essa semana. Busca a sabedoria do alto. Busca o Senhor Jesus.
Se precisar, quiser trocar ideias, quiser conversar comigo, eu estou à disposição. Me manda uma mensagem, ou pelo YouTube, aqueles que me conhecem podem mandar pelo WhatsApp. O que eu mais desejo, amados, o que eu mais desejo é fazer discípulos para Jesus. Porque essa foi a ordem que ele nos deu. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar, a obedecer tudo aquilo que eu vos ordenei. E eis que eu estou com vocês todos os dias. Amados, não há nada melhor neste mundo do que caminhar na presença de Deus. Nada que nos deixa mais forte, mais seguro, mais corajoso e com uma esperança inabalável, porque estamos firmados na verdade, andando no caminho do Senhor, sem nos desviar para a direita ou para a esquerda, e sabendo que nós estamos também na vida eterna. O autor da vida, Jesus. Jesus Cristo te ama. E Ele quer ter uma vida de comunhão com você. Eis que Ele está à porta, batendo. Se você ouvir a sua voz e abrir a porta do teu coração, Ele vai entrar. Vai se assentar à mesa, vai fazer uma refeição com você, um banquete. Isso é comunhão. Se você ouvir a voz do Senhor hoje, não endureça o teu coração. Amém? Essa é a sabedoria de Deus, poder de Deus para a salvação. Vamos orar? Pai, obrigado por tua palavra, obrigado, Senhor, por tua obra redentora. Pai, obrigado por ter me amado, mesmo quando eu estava distante do Senhor, desobediente à tua palavra, rebelde ao Senhor, rejeitando muitas vezes, Paizinho, aqueles que o Senhor enviou para me falar, para me chamar. E eu te agradeço porque o Senhor nunca desistiu de mim, Pai. E eu peço que o Senhor também não desista deste amado e desta amada que está ouvindo esse devocional, Paizinho. Alcança-os com teu amor, com tua misericórdia. Abre os olhos e os ouvidos espirituais, Pai. Ilumina o coração de cada um deles. Use-os, Pai, com poder e autoridade, que a tua palavra habite poderosamente no coração deles, para que eles possam também, Senhor, agradar ao Senhor, alcançando outras vidas, para que o Senhor também levante homens e mulheres, segundo o teu propósito, derramando graça sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Amém. Amados, uma semana de paz, de bênçãos, na presença de Deus, firmados na rocha, como um homem e uma mulher prudente. Em nome de Jesus. Amém.